O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que não peca? É uma pessoa perfeita? O que é uma pessoa? Como a gente pode chamar uma pessoa justa? Davi chamou, Deus chamou Davi como um homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi cometeu pecados gravíssimos. Davi adulterou com a mulher de Urias. Davi mandou matar Urias. E Deus chamou ele o homem segundo o seu coração. Um homem para ser justo diante de Deus, uma pessoa para ser justa, basta ela aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e ela é perdoada. Essa pessoa, depois que os pecados dela estão perdoados e a justiça de Cristo debitada na conta dela lá no céu, essa pessoa é justa diante de Deus. Se os pecados foram perdoados e Jesus debitou a sua justiça na conta da pessoa, então, ao olhar lá, Deus vai ver a justiça de Cristo e não o pecado, porque o pecado foi perdoado. Ao passar a página do livro, vai encontrar escrito lá, né? O nome do Senhor Jesus lá em nosso favor no céu. Moisés disse para o Senhor Deus: perdoa esse povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Aí Deus falou para Moisés: não, Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei o nome dele do livro da vida. Você não pecou contra mim, então não pode. Se não tiver pecado aberto, ou se pecou, arrependeu, pediu perdão e foi perdoado, aquele pecado fica neutro, é um pecado morto, é um pecado sem vida, é um pecado inútil e um pecado sem valor. Então, essa pessoa que tem esse pecado perdoado pela graça de Cristo, essas pessoas têm o nome escrito no livro da vida. Davi, quando cometeu os graves pecados dele, ele foi repreendido por Natã, o profeta de Deus, e ele caiu na real e ele confessou seus pecados. Ele confessou a Deus os seus pecados, reconheceu que era pecador e humilhou, arrependeu. Deus perdoou os pecados dele, embora aquilo que o homem planta, ele colhe. Lá fala assim, lá em Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. E Davi plantou o pecado e ele colheu os frutos do pecado, embora seja perdoado. Mas mesmo assim, as consequências do pecado não se apagam. Se a pessoa pecou, Deus pode perdoar a pessoa, mas as consequências ficam. Certa vez alguém era um cristão da igreja, era um cristão. Ele largou os ensinamentos da Bíblia e foi para o mundo, cometer adultérios e outras coisas mais. Lá ele pegou uma doença, HIV, e ele afinou e acabou a vida dele. Quando ele estava para morrer, eles foram lá e falou assim: eu aceito Jesus e quero ser batizado, porque agora eu estou arrependido dos meus pecados. E eles foram lá batizar o rapaz. Aí o rapaz perguntou assim: Deus vai me curar? Aí quem foi pregar falou assim: não, talvez não.
Você plantou, você está colhendo os frutos que você plantou, mas você vai ressuscitar, se você arrependeu de verdade, você vai ressuscitar na ressurreição dos mortos e vai receber a coroa da vida eterna. Mas o que você plantou, você está colhendo. E o rapaz aceitou. Quando a pessoa pisa a verdade, abandona a verdade, e não se arrepende, ou peca espontaneamente por prazer do pecar, essas pessoas, e não arrepende, essas pessoas têm o nome riscado do livro da vida. E no juízo, quando for passar em revista, não vai achar o nome dessa pessoa lá. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar na perdição, ela não vai ter salvação. Se a pessoa pecar por um acidente, involuntariamente, Deus não risca. E ela se arrepender, Deus não risca o nome dela do livro da vida. Só se a pessoa reconhecer que pecou e confessar o pecado e seguir em frente. Pecar não tem como escapar, né? A gente pode até viver um tempo sem pecar, mas sempre as pessoas sempre têm vacilado. Ou por pensamentos, por palavras, por ações, mas se não pecou voluntariamente, por arrogância, por amor do pecado, não desanime, porque Deus, o Senhor Jesus, veio salvar os pecadores.